Bem, o Marcelo Moura disse assim: finalmente a luz brilhou e descobriram que ninguém sabe quando virá o Armagedon. Bela descoberta, porém nunca assumem o erro e nunca pedem desculpas pela bela humildade. O corpo governante recentemente fez aquela piada dizendo: será que agora o corpo governante sabe quando virá o Armagedon? Sim, sabemos. Aí fez todo mundo de palhaço, né? Aí o pessoal na expectativa: vamos falar outra data. Será que é 2034? Aí eles disseram: será no dia de Jeová, no dia que Jeová escolheu. Piadinha. Aí entrou aí o Homero Macha. Acho que tem mais, mas pegou só a parte. Homero deve ser Machado, né? Ele disse assim: isso eu não sei. Só sei que os falsos profetas, como o Senhor está dizendo, eles não são nem um pouquinho organizados. Eles, os falsos profetas, não têm afinidade nem nas comunidades onde vivem. Estão todos espalhados nas milhares de seitas protestantes. E outros estão espalhando nas redes sociais, os youtubers da vida. Então os falsos profetas não conseguem se organizar, eles gostam de destaque. Então ele está querendo falar aqui, em outras palavras, né? As ideias ficaram meio assim embaralhadas, mas se você tentar organizar um pouquinho, fica mais ou menos assim. Ele está dizendo que os falsos profetas não são os do corpo governante, mas sim o de todas as religiões ditas cristãs, na mente deles, que eles chamam de cristandade. Bem, o livro aí fala que eles não são uma seita, que seitas são os das outras religiões. O Estudo Perspicaz, volume 2, página 984, Homero Machado, falando sobre seita, diz assim: grupo de homens que se separam de outros e seguem seus próprios princípios. A organização Torre de Vigia é uma seita que foi fundada por homens, como Charles Taze Russell, que antes era protestante, era presbiteriano, preferiram, ele e a família, né, a igreja congregacional. Também se associou com os adventistas, como por exemplo Jonas Wendell, que era adventista, George Stetson, que era pastor adventista. Então eles se associavam com as religiões chamadas protestantes e abandonaram elas e formaram suas próprias ideias. Exatamente a descrição, Estudo Perspicaz, volume 2, página 984, para a seita. Se separam de outros e seguem seus próprios princípios. A organização Torre de Vigia é uma seita exclusivista em diversas das suas doutrinas. E seguem a homens, não a Deus, nem a Cristo, tampouco. Bem, temos aqui um comentário feito por alguém chamado... Obrigado, tá, Homero, pelo seu comentário. Oriegil Ainafil AD, né? Ele diz assim: o teu bem-estar espiritual incomoda os que não estavam bem espiritualmente. Se tu fosse servo de contas e chegasse até ser ancião, não tem por que usar palavras desta proporção, porque até você não foste coagido a servir a Jeová. Tenha vergonha na tua cara e apaga estes comentários, porque és adulto o suficiente para falar assim. E por outra, quem serve a Jeová por vontade própria não fala assim. Você nunca teve verdade em ti, sempre foste um apóstata camuflado de verdadeiro cristão. Esse foi o comentário feito, né, por um querido irmão testemunha de Jeová. Vamos lá. Temos aqui o comentário feito pelo Paulo Sérgio de Matos, que diz assim: meus amigos, o que levam pessoas, pais de famílias, trabalhadores com responsabilidades familiares a ser ancião? Qual a vantagem de preparar reunião, campo, pastoreio, manutenção de salões, visitas, superintendente de circuito, preparar os cursos, julgar pessoas nas comissões educativas, fazer as considerações com os novos batizandos, trabalhar? E o pior, sabem que estão sim no engano. Nem todos, o Paulo Sérgio. Eu estava no engano por cerca de 20 anos, acreditando que não estava, achando que estava na verdade. Depois eu fiquei mais 10 anos sabendo que estava no engano, fazendo de tudo para ajudar as pessoas e felizmente consegui ajudar muitos a clarear, muitos saíram, né, da organização. Até por fim eu ser expulso, né, em 2020. E pior, sabem que estão no engano, a conta não fecha, não são manipulados, têm acesso a cartas da torre. A gente tinha acesso à carta da torre, né, e achava que aquelas eram orientações corretas. As maracutaias têm acesso a toda a podridão e continuam como ancião. Sim. E não ganha nada, nenhuma ajuda de custo. Tem padres que não concordam com o catolicismo, com toda aquela tradição, idolatria, etc.
Só que o cara não sai porque tem salário, tem carro, mas isso faz deles menos pior. Né? O fato deles receber alguma coisa, por exemplo, se os anciãos recebessem, então estava tudo certo. O problema está em receber ou não, ou em saber das maracutaias e continuar assim mesmo. Tem casa para morar, até faxineiros, os padres têm para cuidar da casa deles, tem aposentadoria, etc. Deixa a batina, custo é muito alto. Agora, sem ancião da torre de vigia, que vantagem tem em servir nessa M de cargo pastoral desta seita? Então, Paulo Sérgio Matos, até o momento em que a gente acredita que está fazendo, que está na organização verdadeira e que tudo aquilo ali está correto e é bíblico, então nós estamos fazendo, pelo menos eu falo por mim, de coração, querendo ajudar, querendo servir, querendo ajudar outros, querendo fazer o que eu acreditava ser o correto. Depois, no momento em que eu descobri que tudo era mentira, aproveitava os momentos das comissões judicativas para poder ajudar as pessoas realmente a receber a justiça bíblica. Tanto é que, né, praticamente ninguém era desassociado quando eu estava lá nas comissões judicativas acordado. Nas apelações, ninguém foi desassociado. Entendeu? Meus comentários a respeito dos donativos, tudo que eu falava lá, que eu era altamente criticado e perseguido, até ser expulso, é porque eu estava desperto. Entendi que realmente era uma farsa. Mas quando a gente está cego, a gente faz, pelo menos eu falo por mim, de coração. Fiz de coração. Tudo que eu fiz como se estivesse servindo a Jeová de fato. Entendeu, querido? Independente de ganhar dinheiro ou não. Na verdade, eu gastava meu dinheiro para a organização. Comprava material, meus donativos, eu fazia questão de fazer assim, eu comprava os materiais de limpeza da congregação, ajudava a pagar alguma coisa de alguns irmãos, né, prestação da Minha Casa Minha Vida e outras coisas mais. Quando estava no poder das minhas mãos fazer isso.